Em tempos imemoriais, quando a luz da criação se derramou sobre o vazio, tecendo a tapeçaria do cosmos, uma sombra primordial se estendeu. Não era a ausência de luz, mas a sua contraparte intrínseca, o avesso necessário para que a própria luz pudesse ser definida. Assim nasceu o Qliphoth, não como uma entidade maligna em si, mas como o invólucro, a casca, o resíduo da emanação divina que, ao se manifestar, deixou para trás as suas impurezas, as suas cascas. Na cabala judaica, a árvore da vida, com suas 10 sefirot, representa a manifestação divina em sua plenitude. Mas para cada sefirá, existe uma clifá, uma casca, um reino de forças desequilibradas, um espelho distorcido da perfeição. Não são meramente o mal, mas o potencial para o desequilíbrio, a sombra que permite a luz brilhar com mais intensidade. A história do Qliphoth é tão antiga quanto a própria mística. Embora as referências diretas sejam mais proeminentes na cabala luriânica, a ideia de forças opostas ou complementares ao divino pode ser rastreada em diversas tradições. O Qliphoth, ou as Qlifóticas, como são por vezes chamadas, representam os reinos do caos e da desordem, as emanações que se separaram da ordem divina. Eles são os aspectos não assimilados da criação, as sombras que se projetam da luz. No entanto, para alguns, a jornada através do Qliphoth não é uma descida ao abismo da perdição, mas uma via para a autodescoberta profunda, um confronto com as próprias sombras interiores para alcançar uma totalidade que a luz por si só não pode oferecer. É a senda do Shadow Work, onde o indivíduo se aventura nos recantos mais obscuros de sua psique, não para se perder, mas para integrar o que foi reprimido, o que foi negado. É um caminho perigoso, sim, pois o desequilíbrio é uma constante ameaça, mas que promete uma compreensão mais completa da existência e do eu. E essa dança entre luz e sombra, ordem e caos, não é exclusiva da cabala. Em muitas outras tradições, encontramos ecos dessa dualidade intrínseca. Pensemos no conceito do Yin e Yang no taoísmo, onde a harmonia é alcançada pela coexistência e interdependência de forças aparentemente opostas. O lado escuro não é inerentemente mal, mas necessário para a completude do todo. Ou nas divindades ptúnicas de diversas mitologias, associadas ao submundo e aos aspectos mais primordiais e por vezes aterrorizantes da natureza, mas que também são fontes de fertilidade e renovação. No budismo, a ideia de Mara, o demônio que tentou o Buda, pode ser vista não apenas como uma entidade externa, mas como a personificação das próprias ilusões e apegos que o indivíduo deve transcender. A jornada do herói em inúmeras narrativas, onde o protagonista deve enfrentar seus medos mais profundos e o lado sombrio de si mesmo para emergir transformado, é um reflexo universal dessa necessidade de confrontar as cascas da existência. Mesmo em seitas e cultos mais esotéricos, a exploração do lado sombrio, do outro lado, é vista como um meio de adquirir conhecimento proibido ou poder, embora com riscos inerentes. O Qliphoth, portanto, é um arquétipo universal, uma metáfora para o lado oculto da existência e da psique humana, um convite a olhar para o que está além da superfície, para o que foi relegado às sombras, e encontrar ali não apenas perigo, mas também a chave para uma compreensão mais profunda da totalidade. É a história de que, para conhecer a luz em sua plenitude, é preciso primeiro entender a escuridão que a define. Para compreender a verdadeira essência do Qliphoth, é preciso mergulhar nas profundezas da Cabala, essa antiga tradição mística judaica que busca desvendar os segredos da criação e da natureza divina. A Cabala nos apresenta a árvore da vida, um diagrama complexo que mapeia as 10 sefirot, emanações divinas que representam os atributos de Deus e os estágios pelos quais a luz divina se manifesta no universo. Keter, coroa, Chokma, sabedoria, Bina, entendimento, Chesed, misericórdia, Gevura, julgamento, Tifere, beleza, Netzash, vitória, Od, glória, e Esod, fundamento, e Malkut, reino, são os pilares dessa estrutura sagrada, cada uma com sua própria função e significado. Elas formam um caminho de ascensão espiritual, um retorno à fonte divina. No entanto, a Cabala, em sua sabedoria profunda, reconhece que onde há luz, há também sombra. A própria emanação da divindade, ao se condensar e se manifestar, inevitavelmente deixa para trás um resíduo, uma casca, um invólucro. É aqui que o Qliphoth entra em cena. A palavra hebraica Qliphoth
significa literalmente cascas, invólucros ou conchas. Elas são as contrapartes sombrias das Sefirot, os reinos da desordem e do caos que surgiram do processo de criação. Não são uma criação separada do mal, mas sim o resultado do desequilíbrio, da luz divina que não foi devidamente contida ou assimilada. Na Cabala luriânica, em particular, essa ideia é aprofundada com o conceito de Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos, onde os vasos que deveriam conter a luz divina se estilhaçaram, e os fragmentos caíram, formando o Klifot. Esses fragmentos são as cascas que aprisionam a luz, as forças que se opõem à ordem e à harmonia. Cada Klifá corresponde a uma Sefirá, mas de forma invertida, distorcida. Onde há amor divino em Chesed, há ódio e crueldade em sua contraparte clifótica. Onde há sabedoria em Chokmah, há loucura e ignorância no seu reflexo sombrio. Essa inversão não é meramente simbólica, ela representa a perversão dos atributos divinos, a manifestação de suas energias em seu estado mais bruto e desequilibrado. A árvore da vida se torna a árvore da morte, um mapa das profundezas abissais da existência, dos reinos onde as paixões desenfreadas, os vícios e as sombras da psique humana encontram seu reflexo mais sombrio. É um lugar de desafios, de tentações, mas também, para aqueles que ousam trilhar esse caminho, de um conhecimento profundo sobre a natureza da escuridão e, por extensão, da luz. A trajetória espiritual do Klifot é, para muitos, uma jornada de autoconhecimento radical. Não se trata de adorar o mal ou de se entregar à escuridão, mas de confrontar e integrar os aspectos sombrios da própria psique. É o que se convencionou chamar de shadow work, o trabalho com a sombra. Carl Jung, o renomado psicanalista, popularizou o conceito de sombra como a parte inconsciente da personalidade que o ego não reconhece em si mesmo. Essa sombra contém tanto aspectos negativos, medos, raiva, inveja, quanto positivos, criatividade, intuição, que foram reprimidos ou negados. No contexto do Klifot, o Shadow Work assume uma dimensão mística, onde o indivíduo se aventura nas profundezas de sua própria árvore da morte interior. Cada Klifá representa um arquétipo de sombra, um desafio a ser superado, uma ilusão a ser desfeita. Ao confrontar essas energias desequilibradas, o praticante busca purificá-las, transformá-las e, finalmente, reintegrá-las de forma consciente, alcançando uma totalidade e um poder que não seriam possíveis apenas pela busca da luz. É um caminho de alquimia interior, onde o chumbo das imperfeições é transmutado no ouro da sabedoria e da autotransformação. No entanto, é um caminho que exige disciplina, discernimento e uma forte base ética, pois o risco de se perder nas profundezas da própria sombra é real e perigoso. A dança cósmica entre luz e sombra, ordem e caos, não é um tema exclusivo da Cabala. Pelo contrário, é um fio dourado que percorre a tapeçaria de inúmeras tradições espirituais, mitológicas e filosóficas ao redor do mundo, cada uma com sua própria linguagem e simbologia para descrever essa dualidade fundamental. O Klifot, com sua representação das cascas e da árvore da morte, encontra ecos profundos em muitos outros sistemas de crenças, revelando-se como um arquétipo universal da jornada humana em busca da totalidade. No gnosticismo, por exemplo, encontramos a figura do demiurgo, uma divindade inferior e imperfeita que criou o mundo material, aprisionando as centelhas divinas da humanidade na matéria. O mundo material, para os gnósticos, é uma espécie de prisão, uma sombra do verdadeiro mundo espiritual, o pleroma. Essa visão ressoa fortemente com a ideia cabalística do Klifot como as cascas que aprisionam a luz divina. A jornada do gnóstico é uma busca pela gnose, o conhecimento secreto que liberta a alma da prisão da matéria e a reconecta com sua origem divina, um processo análogo à travessia perigosa, porém iluminadora, da árvore da morte. No zoroastrismo, uma das mais antigas religiões dualistas do mundo, a luta cósmica entre Ahura Mazda, o princípio do bem e da luz, e Angra Mainyu, ou Ahriman, o princípio do mal e das trevas, é o eixo central da existência. Ahriman não é uma criação independente, mas a sombra, a negação de Ahura Mazda. O mundo é o campo de batalha onde essas duas forças se enfrentam, e a humanidade tem o livre-arbítrio para escolher a qual lado servir. Essa batalha constante entre luz e trevas, onde a escuridão é a contraparte necessária da luz, oferece um paralelo fascinante com a dinâmica entre as Sefirot e as Klifot. No hinduísmo,
A complexa cosmologia apresenta os Asuras, seres poderosos que frequentemente se opõem aos Devas, os deuses. Embora nem sempre sejam puramente malignos, os Asuras representam as forças do caos, da ambição e do ego, em contraste com a ordem e a harmonia representadas pelos Devas. A luta entre Devas e Asuras, como narrada em textos como os Puranas, pode ser vista como uma metáfora para a luta interior entre as tendências mais elevadas e mais baixas da natureza humana, um eco da jornada através dos reinos clifóticos. Mesmo em tradições que não possuem um dualismo tão explícito, a noção de um submundo ou de um lado sombrio está presente. Na mitologia grega, o Hades não é um inferno de punição, mas um reino dos mortos, um lugar de sombras e mistérios, governado pelo deus homônimo. Heróis como Hércules e Odisseu devem descer ao Hades e retornar, enfrentando seus próprios medos e limitações no processo. Essa catabasis, ou descida ao submundo, é um rito de passagem essencial, um confronto com a mortalidade e com os aspectos ocultos da existência, que espelha a jornada iniciática através do Qliphoth. Na psicologia moderna, como já mencionado, o conceito junguiano de sombra oferece a analogia mais direta. A integração da sombra é vista como um passo crucial no processo de individuação, a jornada para se tornar um ser humano completo e autoconsciente. Negar ou reprimir a sombra, segundo Jung, leva à neurose e à projeção de nossos próprios defeitos nos outros. Abraçar a sombra, por outro lado, libera uma imensa energia criativa e nos permite viver de forma mais autêntica e integrada. O caminho do Qliphoth, nesse sentido, pode ser visto como um mapa místico para o processo de individuação, uma jornada perigosa, mas recompensadora, rumo à totalidade do ser. Assim, o Qliphoth transcende suas origens cabalísticas para se tornar um símbolo universal da jornada da alma através da escuridão. Ele nos lembra que a luz não pode existir sem a sombra, que a ordem emerge do caos, e que a verdadeira sabedoria não reside em negar a escuridão, mas em compreendê-la, confrontá-la e, finalmente, integrá-la. É um convite para uma jornada ao avesso da existência, uma exploração dos reinos ocultos da psique e do cosmos, onde, nas profundezas do abismo, podemos encontrar a chave para nossa própria iluminação. A narrativa da criação, em sua complexidade cabalística, é o ponto de partida para a compreensão do Qliphoth. Antes da manifestação do universo como o conhecemos, existia o Esofaur, a luz ilimitada, a essência divina que preenchia tudo. Em um ato de autolimitação, conhecido como Tsimtsum, a divindade contraiu-se para criar um espaço vazio, permitindo a existência do que não era ela. Nesse vazio, a luz divina começou a emanar através das Sefirot, os 10 vasos ou canais pelos quais a energia criativa flui para a existência manifesta. No entanto, os primeiros vasos, sendo de uma natureza ainda muito sutil e não preparada para conter a intensidade da luz primordial, foram incapazes de suportar a força da emanação divina. Eles se estilhaçaram, em um evento cataclísmico conhecido como Shevirat Akelim, a quebra dos vasos. Os fragmentos desses vasos caíram, e a luz que eles continham foi aprisionada dentro dessas cascas ou Qliphoth. Essa é a origem mítica do Qliphoth. Não como uma criação intencional do mal, mas como um subproduto inevitável de um processo de criação imperfeito, uma espécie de lixo cósmico que, no entanto, contém centelhas de luz divina aprisionadas. As Qliphoth são, portanto, as cascas que envolvem e ocultam essa luz. Elas representam as forças da desordem, do caos, da separação e da impureza que se opõem à ordem, à harmonia e à unidade representadas pelas Sefirot. Cada Qlipha é a antítese de sua Sefirá correspondente, um espelho distorcido que reflete os atributos divinos em sua forma mais corrompida e desequilibrada. Por exemplo, enquanto Keter, a coroa, representa a vontade divina e a unidade primordial, sua contraparte clifótica, Talmiel, os gêmeos de Deus, representa a dualidade e a negação da unidade, a confusão e a imperfeição. Da mesma forma, Chokmah, a sabedoria, tem como sua sombra Guagiel, os obstruidores, que simboliza a ignorância e a limitação do conhecimento. Bina, o entendimento, é espelhada por Satariel, os ocultadores, que representam o engano e a ilusão. Essa inversão se estende por toda a árvore da morte, com cada Qlipha personificando um aspecto da sombra cósmica e psíquica. Historicamente, o conceito de Qliphoth evoluiu dentro da Cabala.
Embora as raízes possam ser traçadas até o Zohar, que menciona as cascas como um invólucro para a santidade, foi na Cabala luriânica, desenvolvida pelo rabino Isaac Luria no século XVI, que a doutrina do Qliphoth ganhou sua forma mais elaborada e sistemática. Luria e seus seguidores aprofundaram a ideia da quebra dos vasos e a subsequente necessidade de tikkun, reparação, um processo de restauração da ordem cósmica e de libertação das centelhas divinas aprisionadas nas Qliphoth. Para a Cabala ortodoxa, o Qliphoth é um reino a ser evitado, um lugar de perigo espiritual e de forças demoníacas. O objetivo é purificar-se e ascender através das Sefirot, afastando-se das influências qlifóticas. No entanto, em certas correntes esotéricas e ocultistas posteriores, especialmente na Hermética Cabala e em algumas tradições de magia cerimonial, a abordagem ao Qliphoth tomou um rumo diferente. Em vez de evitar, alguns praticantes buscaram explorar esses reinos, não para se render à escuridão, mas para compreendê-la, para extrair o conhecimento e o poder que residem nas profundezas do inconsciente e do cosmos. Essa é uma jornada perigosa, muitas vezes referida como a descida ao inferno ou a noite escura da alma, onde o indivíduo confronta seus medos mais profundos, suas sombras mais ocultas, na esperança de emergir transformado e mais completo. É um caminho de autoiniciação, onde a escuridão é vista não apenas como ausência de luz, mas como um reservatório de potencial inexplorado, um espelho que revela as verdades mais difíceis sobre si mesmo e sobre a existência. A trajetória espiritual através do Qliphoth é, para aqueles que ousam percorrê-la, uma odisseia de autodescoberta e transformação que transcende as fronteiras da compreensão convencional. Não é um caminho para os fracos de coração, nem para aqueles que buscam apenas a luz e a facilidade. Pelo contrário, é uma senda que exige coragem, resiliência e uma disposição inabalável para confrontar as verdades mais incômodas sobre si mesmo e sobre a natureza da realidade. O objetivo não é sucumbir à escuridão, mas sim compreendê-la, dominá-la e, em última instância, transmutá-la em sabedoria e poder. É a quintessência do que Carl Jung chamou de processo de individuação, a jornada para se tornar um ser humano completo e integrado, reconhecendo e assimilando todos os aspectos da psique, inclusive aqueles que foram reprimidos ou negados. No contexto qlifótico, o Shadow Work adquire uma dimensão mística e arquetípica. Cada qlifá, com suas energias desequilibradas e suas associações com vícios, medos e traumas, representa um portal para um aspecto específico da sombra individual e coletiva. Ao invocar ou meditar sobre essas qliphoth, o praticante não busca se alinhar com o mal, mas sim trazer à consciência as energias que foram relegadas ao inconsciente. É um processo de desconstrução, onde as ilusões e as falsas identidades são desmanteladas, revelando a essência mais profunda do ser. Por exemplo, a Qlifá de Gamaliel, associada a Sefirá Yesod, fundamento, lida com a ilusão e a falsidade, e sua exploração pode levar à confrontação com as próprias autoenganos e máscaras sociais. A Qlifá de Golashab, correspondente a Gevura, julgamento, manifesta-se como raiva e destruição, e seu trabalho envolve a canalização e a purificação dessas energias agressivas. É um mergulho nas profundezas do inconsciente, onde os demônios pessoais e arquetípicos são enfrentados, não para serem derrotados em uma batalha externa, mas para serem compreendidos e integrados como partes da totalidade do ser. Essa jornada é frequentemente descrita como uma descida ao inferno ou uma noite escura da alma, termos que ressoam em diversas tradições místicas. É um período de intensa purificação, onde as velhas estruturas e crenças são desfeitas, e o indivíduo se sente perdido e desorientado. No entanto, é precisamente nesse vazio e nessa escuridão que o potencial para o renascimento e a transformação reside. Ao atravessar os reinos qlifóticos, o praticante aprende a discernir a luz aprisionada nas cascas, a libertar as centelhas divinas que foram obscurecidas pela desordem. É um processo de tikkun em um nível microcósmico, onde o indivíduo repara e restaura a si mesmo, contribuindo para a reparação do cosmos. O conhecimento adquirido nessas profundezas é um conhecimento bruto, primordial, que não pode ser obtido através da mera contemplação da luz. É o conhecimento da dualidade, da imperfeição, da dor e do sofrimento, mas também da resiliência, da força e da capacidade de transcender as próprias limitações. É a sabedoria que nasce da experiência direta com o abismo, uma sabedoria que confere um poder inigualável e uma compreensão mais profunda da natureza da existência.
No entanto, a advertência é sempre presente: o caminho do Qliphoth é perigoso. O desequilíbrio é uma ameaça constante, e a linha entre a exploração e a perdição é tênue. Aqueles que se aventuram sem a devida preparação, sem um guia experiente ou sem uma base ética sólida, correm o risco de se perderem nas profundezas da própria sombra, sucumbindo às energias desequilibradas que buscam integrar. A loucura, a obsessão e a autodestruição são perigos reais. Por isso, a disciplina, o discernimento e a humildade são qualidades essenciais para quem se propõe a trilhar essa senda. É um caminho de paradoxos, onde a escuridão é a chave para uma luz mais profunda, e a desordem é o caminho para uma ordem mais elevada. É a jornada do herói que se aventura no desconhecido, enfrenta o dragão e retorna com o tesouro, transformado e iluminado pela experiência do abismo.